prova, 3 dias sem parar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Doni Correia, tô aqui de novo com vocês. Eu não sou Emilinha Borba, mas tomara que chova 3 dias sem parar. Mentira, não quero que estrague o carnaval de ninguém, nem o feriado, nem os bloquinhos, nem nada. Eu só disse isso porque este vídeo é para aproveitar essa pegada do carnaval para falar para vocês um pouco sobre um fenômeno que existiu aqui no Brasil numa época em que as pessoas não iam somente para os salões e nem para os bloquinhos para curtir o carnaval, eles iam também para os cinemas, é isso aí. E isso começa por volta de 1931, 1932, quando o som chega ao cinema brasileiro. E claro, o cinema brasileiro, sem ter muito recurso aí para poder investir no som, na sincronia do diálogo, etc., optou por trazer pros estúdios, naquele momento a Cined, depois mais pra frente a Atlântida, vou falar ainda sobre isso, aqueles que eram os ídolos do rádio, né? Os influenciadores, os cantores e as cantoras de rádio, para poder aparecer ali na tela do cinema, porque esses artistas, na verdade, como influenciadores, lançavam aquelas músicas de carnaval que seriam cantadas pelas pessoas nos bailes, etc. Então, a Cined, o estúdio da Cined, que é o primeiro grande estúdio brasileiro a se instalar no Brasil, não é? Acabou trazendo todos esses profissionais, cantores e cantoras, para os seus filmes, exatamente porque era mais fácil e mais barato sincronizar a música, né? Quer dizer, a canção, do que um diálogo, algo mais denso, algo mais demorado ali. Então acabou se criando no Brasil a tendência do filme musical de carnaval. Dessa época dos anos 30, é interessante que vocês conheçam um filme que se chama Alô, Alô, Carnaval, e é um filme com a Carmen Miranda, que depois de Alô, Alô, Carnaval, Banana da Terra, A Laranja da China, nesses filmes todos que eram produzidos pela Cined, acabou indo para os Estados Unidos porque se destacou como uma grande cantora, uma grande influenciadora nesse sentido. E também porque houve ali, claro, aquela política da boa vizinhança, que se tratava de fazer trocas aí de culturas, e a Carmen Miranda foi representar o Brasil nos Estados Unidos. Quero falar para vocês sobre a Atlântida Cinematográfica, que é talvez o maior estúdio que a gente teve que produziu filmes voltados para o carnaval aqui no país, né? A Atlântida Cinematográfica era um empreendimento carioca, né? Foi criada em 1942 e no começo fazia alguns filmes mais de dramas ou comédias normais, não eram comédias de carnaval nem musicais, né? Isso só vai acontecer ali por volta de meados dos anos 40, né? Quando na realidade o cinema brasileiro começa a incorporar de fato essa festa que era o carnaval. Então, na prática, o que acontecia? Por volta de novembro e dezembro do ano anterior e janeiro do ano seguinte, esses filmes começavam a sair com essas marchinhas de carnaval, com essas músicas, para que as pessoas fossem ao cinema, aprendessem a letra dessas músicas e pudessem cantar na festa, que era ali logo em fevereiro, máximo começo de março daquele ano seguinte. Era uma prática isso então, né? E eram filmes que combinavam muito a estética e o estilo do teatro de revista. O que era o teatro de revista? Eram shows de variedades, né? Você ia até um show de teatro de revistas e assistia a uma série de números musicais, comediantes, maestros que tocavam com bandas de baile. Então era como uma espécie de variedades ali, uma revista mesmo, né? Por isso teatro de revista, de onde partiram figuras como Oscarito, como Dercy Gonçalves, como Sil Farney, Virginia Lane, todas aquelas figuras que viriam depois a migrar para o cinema durante o final dos anos 40 e durante os anos 50 inteiro. Então os filmes eram muito simples, eu diria até simplórios, porque eles não tinham um enredo propriamente dito. Era como se você tivesse sentado diante da tela como quem senta na plateia de um teatro. Você não estava lá para assistir a uma história, né, propriamente. Só que acontece uma grande revolução nesse estilo de filme em 1948, porque vem para o Brasil um diretor italiano chamado Riccardo Freda,
direto de Tinetitá, né, que naquele momento começava já a despontar como um grande polo de produção cinematográfica na Europa. Ele vem para o Rio de Janeiro a convite da Atlântida Cinematográfica, ficava em Jacarepaguá, e dirige um filme chamado Caçula do Barulho. Olha só esse nome, né? Caçula do Barulho. É um filme estrelado por Anselmo Duarte, que naquela época já aparecia como o primeiro galã brasileiro com nome e sobrenome, né? Anselmo Duarte, que depois viria a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes com O Pagador de Promessas. Mas ali ele estava no comecinho de carreira. E o Ricardo Freda trouxe um estilo cinematográfico totalmente diverso daquilo que aqui no Brasil a gente estava acostumado a ver. Ele trouxe filmes de ação, ele trouxe maneiras de encenar ação e pancadaria, brigas de bar, quebra-quebra, né? Então ele traz isso e coloca essa estética da violência, digamos assim, no filme de carnaval. Então os filmes voltados para instruir os seus espectadores com as marchinhas de carnaval e as músicas que iam pegar no ano seguinte, né, nas festas, nos bailes, passaram a ter um enredo, e um enredo de ação. Então, a partir disso, esse estilo contaminou os filmes da Atlântida. E o próprio Anselmo Duarte, junto com o Watson Macedo, que é o grande papa dos musicais de carnaval brasileiro, resolvem escrever um filme que se chama Carnaval no Fogo. Esse é o grande momento da revolução no musical de carnaval brasileiro, com Anselmo Duarte, claro, no papel de galã, né? Eliana Macedo, que era sobrinha do Watson Macedo e era a grande menininha, a grande namoradinha do Brasil naquele momento nos filmes carnavalescos, cantava, dançava, interpretava, etc. José Léo Goy, já fazendo o papel de vilão nessa época, e outras figuras que eram bastante conhecidas na época. E a história de Carnaval no Fogo é uma história de suspense até, tem umas cenas de suspense, envolve um assalto a uma joalheria, uma troca de identidades que depois vai se revelar no final, na grande cena de suspense, e tudo entrecortado com músicas que iriam fazer sucesso nos salões e nos bailes daquela época, com grandes artistas daquela época, incluindo a própria Emilinha Borba, não é? E outros que faziam muito sucesso nos rádios naquela época. E em seguida a Carnaval no Fogo vem Aviso aos Navegantes, que também é dirigido pelo Watson Macedo, também tem o dedo ali do Anselmo Duarte, que mais uma vez vai encarnar esse galã, e aí nós temos Oscarito e Grande Otelo, tanto no Carnaval no Fogo quanto no Aviso aos Navegantes, sempre a dupla Oscarito e Grande Otelo, é ali que vai ficar marcado como a dupla principal dos musicais de carnaval. Inclusive, em Carnaval no Fogo existe uma cena icônica em que Oscarito e Grande Otelo reencenam uma sequência de Romeu e Julieta, de Shakespeare, a maneira dos dois, o Grande Otelo fazendo o papel de Julieta e o Oscarito fazendo o papel de Romeu. Uma cena que é engraçadíssima e que tem uma história de bastidores bastante triste, porque foi filmada no dia seguinte ao suicídio da esposa do Grande Otelo, que ele tinha naquela época. Ela se suicidou e matou o filho que eles tinham. E o Grande Otelo passou o dia inteiro seguinte deprimido, bebendo, e fez essa cena completamente embriagado, o que não aparece no filme. Na verdade, o Grande Otelo era tão genial que consegue muito bem expressar toda a comicidade que ele detinha, sem deixar transparecer essa tragédia pessoal. E em Aviso aos Navegantes, que eu já falei aqui também, é que nós vamos conhecer mais algumas figuras que apareceriam mais tarde, como a própria Emilinha Borba, que eu comecei aqui mencionando, nesse filme que nós temos o número musical de Tomara que Chova, além de outros vários que são interessantíssimos. É um momento do cinema brasileiro que infelizmente se perdeu, porque obviamente a política nacional, as ideias sociais acabaram mudando muito no final dos anos 50 e abrindo caminho para um tipo de cinema um pouco mais crítico, um pouco mais disruptivo, e um cinema de afronta, que é o cinema novo. Agora, se vocês quiserem ter uma ideia melhor desse período dos musicais de carnaval e quão importante eles são do ponto de vista social, do ponto de vista político, eu recomendo que vocês leiam este livro aqui, Este Mundo é um Pandeiro, do grande Sérgio Augusto. O Sérgio Augusto é uma autoridade, não só na crítica cinematográfica, mas também nesse período específico. Esse Mundo é um Pandeiro é praticamente uma bíblia sobre as chanchadas, mostra exatamente
exatamente como foram utilizadas, inclusive pelo governo do Vargas, como uma espécie de produto de alienação, diversão, mas também moeda de troca com o exterior. Então tá tudo explicado aqui no Este Mundo é um Pandeiro. Eu espero que vocês curtam muito o carnaval de vocês, mas não esqueçam de prestigiar o cinema brasileiro, principalmente porque aqui no Cinemascope nós temos uma série completinha chamada Cinema Brasilis, a primeira coisa que eu gravei aqui pro canal Cinemascope faz tempo, mas tá lá toda a história do cinema brasileiro e tem um capítulo dedicado só a esse momento da história que são os musicais de carnaval. E principalmente vão lá no portal Cinemascope, deem uma olhada no curso que eu ministro de introdução à linguagem cinematográfica, porque eu também abordo questões mais profundas sobre este momento do nosso cinema, tá bom? Bom carnaval pra vocês, juízo, tomem bastante água. Tchau! Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.